Quando a gente nasce, a gente vem como uma folha de papel em branco, como um computador novo, que não tem nenhuma informação. Ao longo da vida, e à medida que a gente vai experimentando experiências, convivendo com pessoas, tendo acesso à informação, a gente começa a adquirir e acumular um banco de dados. A partir disso, a gente começa a criar o que se chama, em neurolinguística, de mapa mental. Eu era um papel em branco, eu estou sendo exposta a várias experiências, agora eu vou acumulando e armazenando isso tudo. Tipo um banco de dados. Então, vamos supor que a gente tem uma criança que nasceu lá no sul do Egito e outra que nasceu no Rio de Janeiro. Aquela criança que está lá no Egito, ela vai adquirir experiências e absorver informação do lugar que ela nasceu, com a cultura do lugar, com as experiências que ela passa, com a língua dela que ela fala, com os pais que ela tem. E da mesma maneira, a que nasceu no Rio de Janeiro vai acumular as experiências que ela foi exposta, com o ambiente dela, com a família dela, com o idioma, com a cultura, com os valores locais e por aí vai. Quando a gente é exposto a uma experiência nova, singular, primeira vez que eu estou sendo exposto a alguma coisa que eu ainda não tinha sido antes, nada mais comum do que a gente faz uma checagem lá no nosso arquivo, né, no nosso mapa mental, para buscar uma referência. Quando o nosso mapa mental faz assim, epa, não tem nada aqui que dê uma orientação para você de como lidar com isso agora. Não é incomum que as pessoas fiquem desorientadas, às vezes ansiosas, meio que perdidas, porque não tem referência anterior. Vou dar um exemplo prático. Uma criança que nasceu, por exemplo, num ambiente disfuncional, onde existia briga, confusão, bate-boca, pancadaria, onde não existia respeito, união, onde não existiam limites nem valores. E de repente essa criança vai crescendo e vai sendo exposta a um ambiente onde existe exatamente o oposto de tudo que ela viveu. Existe harmonia, existe calma, existe serenidade, amizade, diálogo, estabelece-se o limite ali claramente, todo mundo é respeitado. O que essa pessoa sente naquele momento? Eu sou um peixe fora d'água. Eu estou completamente fora do meu ambiente, do que eu conheço como normal, como natural para mim. É por isso que o nosso arquivo, né, o nosso mapa mental precisa estar sempre se renovando, né? A gente sempre precisa ter experiências novas, estar exposto para o novo, estar exposto para o diferente, estar exposto para aquilo que não é tão familiar para a gente, para que eu possa ter nesse arquivo uma riqueza de informação que eu possa fazer uso lá na frente quando eu for requerida. E o que é que isso tudo tem a ver com o julgamento? Aí é que vem meu ponto. Quando a gente julga o outro, a gente julga baseado no nosso arquivo. A gente julga o outro baseado nas nossas experiências. É tanto que a gente faz assim, fulano fez aquilo, se fosse eu, teria feito diferente. Fulana falou aquilo, se fosse eu, teria falado de outra maneira. Claro, isso é óbvio. Você falaria com as suas experiências, o outro está falando com as experiências do outro. O outro está usando as ferramentas que ele tem para lidar com aquela situação, com aquele evento. Você usaria as suas ferramentas para lidar com aquilo que está acontecendo ali naquela hora. O que o outro fez, está fazendo, falou, deixou de falar, por incrível que pareça para você, é o melhor que o outro pôde fazer naquele momento, por conta das ferramentas que ele tem, por conta do mapa mental que ele acumulou ao longo da vida. E é por isso que o julgamento, seja ele qual for, e todo mundo julga. O julgamento ele é um golpe baixo, ele é uma coisa desonesta, porque a gente julga e condena. A gente julga e já sentencia o outro ao erro.
E daí a gente começa não só a julgar e a condenar, mas dá para o outro uma coisa que se chama culpa. Se você não fez do jeito que eu faço, você tá errado e eu tô certo. Se você tivesse as mesmas ferramentas do outro, provavelmente você faria exatamente como o outro fez. Julgar é injusto. Julgar é querer que o outro atue como você sem ter as ferramentas que você tem. Porque as ferramentas dele, o arquivo dele, a informação dele é outra e não é como a sua. Então, por isso que o julgamento, além de ser extremamente injusto, ele é arriscado, ele é falso, né? Você não pode querer que o outro, sem ferramentas, faça como você faz ou faria. São Tomás de Aquino dizia uma frase que era assim: você faria provavelmente exatamente o que o outro faria se você estivesse nas mesmas circunstâncias dele. Nesse momento é preciso que a gente entenda que quanto mais a gente faz uma coisa chamada autoconhecimento, quanto mais a gente investe nisso, quanto mais a gente procura abrir a nossa cabeça, quanto mais a gente é exposto a novas experiências, a novas informações para acumular ali um banco de dados rico, menos a gente julga, menos a gente julga. Então vamos fazer uma pausa, porque é tão fácil julgar. Vamos fazer uma pausa antes desse julgamento e se perguntar: será que eu não estou exigindo muito do outro? Que ele faça, fale ou pense da forma como eu falo, faço ou penso? Pensa nisso.